Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live do Trader Week da Nelogica. Estamos aí no último dia. Quero agradecer a presença de todos. Espero que vocês gostem do conteúdo, né? O contexto aqui do nosso evento é celebrar o mercado, celebrar a tecnologia, celebrar a inovação. É para isso que a gente está trazendo tanto conteúdo dentro da Trader Week, né? E o convite que eu te faço aqui agora nesta live é um mergulho no universo dos dados, como eles estão transformando o mercado, né? Qual é o impacto global dos dados no mercado? Vamos falar um pouquinho do trader do passado, trader da atualidade, como é que, né, o nosso usuário está se colocando aí no mundo do trading, né? Como é que ele está se atualizando, tá? E acho que muito importante falar que a ideia central, né, da nossa live tudo é consequência de apenas uma coisa, né? Dados, tá? Então, hoje a gente vai trazer aí como que o Data Solution está se colocando no mercado. Vocês vão entender o que é Market Data, vocês vão entender, né, como que essa informação alimenta aí as decisões, alimenta algoritmos, alimenta estratégias. Então, esse é o propósito da Nelogica, construir a infraestrutura que sustenta tudo isso. E para isso, a gente tem, né, a nossa unidade de negócios que é focada totalmente em dados, que é o Data Solution. Para quem ainda não me conhece, sou Lucas Fortes, Product Manager Data Solution da Nelogica, e eu espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai trazer aqui. Então, assim, para a gente entender um pouquinho, né, o que é o Data Solution da Nelogica, a gente tem que literalmente começar do começo. A gente precisa entender o que é o Market Data, né? Que é basicamente tudo que move o mercado, né? Toda informação que é gerada e todo dado que é distribuído através das nossas soluções, tudo isso envolve o Market Data. Basicamente, pessoal, vocês têm que entender que hoje a informação é o novo edge, tá? Então, o que era antes um diferencial, agora é um pré-requisito. E qual que é a definição de Market Data? Que é o conjunto, né, das informações geradas pelo mercado em tempo real. Então, imaginem tudo que está saindo da B3 e está chegando até vocês aí por meio de uma interface, por meio do Profit, né, por meio de um display. Então, tudo que inclui preços, volumes, ofertas, negócios, ajustes, variações, cada edição do book, cada deleção de uma oferta, cada negociação, milhares e milhares de ordens, né, milhares de ativos, o tempo todo. Então, é o que a gente chama de Big Data financeiro. E quem que usa esse tipo de informação? Né? O trader, para tomar sua decisão, né? O robô para suas operações, as assets e gestoras para modelar estratégias, né? Então, sem o Market Data, o mercado simplesmente não funcionaria. Daí a importância. Às vezes a gente está focado, né, na tela, no display do Profit, mas a gente esquece que por trás disso existe uma grande engrenagem. O Profit, ele coloca para vocês o dado ali já renderizado, né, o dado já tratado, mas por trás disso existe, né, toda uma engrenagem que busca esse dado na B3, trafega esse dado e ele coloca aí até vocês, né, por meio dos nossos produtos. Então, o papel da Nelogica aqui é garantir precisão, garantir consistência, latência mínima, né? O papel do Data Solution é distribuir, né, de forma institucional o Market Data com a mesma base do Profit. Então, basicamente, o Data Solution utiliza, né, da mesma base da nossa plataforma, da principal plataforma do mercado financeiro a nível de América Latina, tá? E a gente consegue, né, por meio dessa base do Profit, entregar um Market Data confiável, escalável e pronto para a integração. Então, basicamente, aqui, pessoal, esse é o contexto geral, né, de Market Data. E agora a gente vai ir seguindo aqui com o conteúdo do Data Solution, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Data Solution e os pilares, né, que acompanham aí essa frente de negócios que a gente está levando até vocês, tá? O Data Solution, basicamente, pessoal, é a estrutura institucional de distribuição de dados da Nelogica. Então, o Data Solution ele está aqui para conectar traders, fintechs, corretoras, né, mesas, assets, todos dentro de um mesmo, né, pacote ali, onde eles vão conseguir, de fato, estar se integrando à nossa infraestrutura e consumindo dados, né, diretamente da fonte. Então, por meio do Data Solution,
E são estruturas, né, desenvolvidas pelo nosso time para carregar aí informação até vocês, para carregar dados até vocês. E dentro do Data Solution existe um pilar principal, que é a nossa famosa DLL, tá? Então, o que é uma DLL, pessoal? É a biblioteca de integração, né, com funções pré-definidas que permitem que o usuário consuma Market Data em tempo real direto da nossa infraestrutura. É uma solução, de fato, bem voltada a desenvolvimento, tá? Mas é uma solução que vai te proporcionar você acessar, né, essas funções pré-definidas da biblioteca, receber ali tickets em tempo real, receber cotações em tempo real, acompanhar o book de ofertas, né, ler volume, ler fluxo, enviar ordens de forma programática, fazer gestão de ordens, fazer gestão de posição, gestão de custódia, tudo isso sendo desenvolvido pelo próprio usuário. A gente entende aqui que com a DLL, com o Data Solution, a gente abre um leque gigantesco e dá liberdade para o usuário poder desenvolver suas próprias aplicações. Então essa é a grande magia, né, do Data Solution e da DLL. Proporcionar que o trader possa, de fato, estar, por meio da DLL, construindo o seu próprio dashboard, sua própria estratégia automatizada, seu próprio robô, ou ler o mercado, ou ler o market data, ou receber dados do mercado, fazer um backtest, analisar dados historicamente, né? Fazer com que essa informação possa resultar em rentabilidade, né? Essa é a ideia de todo mundo, acho que essa é a ideia de todos os traders, né? É sempre pensar no alfa, sempre pensar em rentabilidade, e nada melhor que você ter, né, uma informação confiável, padronizada, totalmente à disposição por meio das nossas ferramentas. A gente tem até uma metáfora aqui, né, que o Data Solution é a ponte entre o mundo do trader e o institucional. Então, porque imagine, essa mesma solução que uma instituição financeira utiliza, o trader vai estar podendo utilizar, né? Então, essa é a facilidade que a Nelogica cria, né? A gente democratizou o mercado de plataformas no passado e agora a gente está democratizando também o acesso a dados, né? E o Data Solution, a DLL, ele nasceu, né, da necessidade dos traders por velocidade e personalização, né? Hoje, a gente foi evoluindo ao longo do tempo a nossa solução e hoje a gente consegue atender, né, mesas, assets institucionais, grandes instituições financeiras e também o trader. Então, em resumo, é o DNA do trader com a robustez institucional, tá? Então, basicamente, aí um pequeno briefing, né, da nossa solução de DLL. É uma solução totalmente voltada a desenvolvimento, né? Você pode, de fato, aí estar plugando, né, os seus códigos diretamente na nossa infraestrutura e vai te permitir aí desenvolver não só suas próprias aplicações, como até novos negócios, né? A DLL também é uma fomentadora de novos negócios. Existem vários cases aqui dentro do Data Solution de empresas que usam, né, o nosso Market Data por meio da DLL para construir novos negócios dentro do mercado financeiro, tá? Eu acho que foi um resumo aí breve da DLL. Vamos seguindo aqui com a nossa agenda, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o trader, né? Que é o Data Drive, né? O que a gente chama de Data Drive. O Data Solution também é para quem quer se profissionalizar. Então, até estava falando há pouco, né? O trader, né, que automatiza, é o trader que testa, é o trader que decide com base em dados. Então, o trader de hoje, né, ele é muito diferente do trader de 10 anos atrás. Eu acho que eu até falei ali no início já, né? Hoje ele mede, hoje ele compara, ele analisa, ele decide, né, baseado em dados, tá? Então, esse é o perfil moderno do trader, né? É literalmente um cientista de dados do pregão. Porque assim, o trader que está hoje focado apenas em gráfico, apenas em indicadores tradicionais de mercado, apenas em acompanhar o mercado a nível de plataforma, ele vai ficar pelo meio do caminho. Hoje, a gente tem que entender que com a quantidade de dados e com a quantidade de automações que tem no mercado, o trader também precisa se evoluir, né? Então, a DLL ela surge aí como uma ferramenta-chave. Então, ele pode desenvolver e testar as estratégias próprias, né? Ele tem o acesso ao dado bruto no mesmo modelo do institucional. Então, ele não há 10 ou 15 anos atrás, era impensável, né, o trader ter esse tipo de ferramenta à disposição. Além do que ele tinha, né, um custo muito alto para ter acesso ao Market Data, tá?
ele mal tinha acesso a plataformas, né? Então, mais uma vez, né, sendo repetitivo, a gente democratizou o mercado de plataformas e agora a gente também está democratizando o mercado aí de trading, né, de market data por meio de soluções criadas aqui pelo nosso time. E qual que é a mensagem, né, que a gente deixa aqui para vocês hoje dentro dessa live? É a democratização da informação, né? O dado é o novo alfa e o acesso ao dado é o novo diferencial. Então, esse é o principal diferencial competitivo. Você ter a possibilidade de estar backtestando suas estratégias no passado para conseguir operacionalizar a sua estratégia no futuro, né? Então, o Data Solution ele vai te permitir isso. E o trader que entende de dados é o trader que sobrevive hoje, tá, pessoal? Bom, a gente falou um pouquinho de dados em tempo real, falamos um pouquinho de DLL, falamos um pouquinho também de Data Solution, e agora a gente vai trazer mais um componente aqui dessa história, né? Que é um outro pilar que está aqui embaixo do guarda-chuva do Data Solution, que são os dados históricos, tá? Então, dentro do Data Solution, além de ter, né, a DLL aí como o nosso feed de dados em tempo real, a gente tem o módulo histórico. A gente entrega aqui por meio do Data Solution séries completas de preço e volume, granularidades tick by tick, granularidades intraday, granularidades diário. A gente tem uma longa base de dados desde 1994, tudo isso sendo exportado em CSV de acordo com a demanda do cliente. Então é um produto bem personalizável. Você pode, por meio do Data Solution módulo histórico, requisitar ao time da Nelogica a exportação de dados em ponto .csv, né? Então imagine que a gente tem dados de negócio a negócio, tick by tick, de índice ou dólar, né, os principais futuros, desde 2012. É uma quantidade de dados assim surreal, pessoal. A gente tem ali pelo menos uns 5 terabytes de dados de todos os negócios que aconteceram desde 2012. Imagine o valor que tem dentro dessa base. Imagine tudo que pode ser extraído dessa base. Imagine como que você pode consumir essa informação para entender como que os players se posicionaram ao longo de 10, 12 anos. Existe um valor intrínseco, né, dentro dessa base de dados que é muito alto. Então, a gente vem aqui com esse tipo de produto apoiar o trader, a pessoa física, o trader de varejo, as instituições financeiras, as hastes, as gestoras, a consumir, né, dados confiáveis, consumir dados de qualidade, consumir dados consolidados em ponto .csv, totalmente personalizável, sendo exportado, né, de acordo com a demanda, por exemplo, com base nos ativos, na janela de histórico que o cliente precisa, né? Tudo isso para usar em backtesting, para precificação, machine learning, modelos quantitativos, análise estatística, modelagem matemática, né? A gente pode aqui ter uma série de casos de uso e aplicações práticas, recriar cenários e validar hipóteses, né? Testar estratégias de arbitragem, treinar modelos de previsão, né, de volatilidade. Então esse é o diferencial, dados limpos, ajustados e prontos para uso. É uma estrutura que literalmente transforma, né, dados em inteligência e inteligência em performance. Então, por meio do Data Solution, a gente entrega não só o dado em tempo real, como também o dado a nível histórico, com uma longa base para que vocês possam aí, desenvolver, né, suas estratégias e performar no mercado. Agora, pessoal, acho que a gente vai chegar numa parte bem importante aqui, que é uma pequena demonstração do produto, né, que eu acho que todo mundo gosta bastante de analisar, né, entender na prática como é que se coloca aí o Data Solution da Nelogica. Então, a gente tem aqui, basicamente, acho que deve estar na minha tela aí já, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Boa. A gente tem aqui essa estrutura de pastas que é da documentação oficial. É uma documentação pública, tá? Então, é uma estrutura de pastas muito simples, né? A primeira pasta que eu quero mostrar para vocês aqui é o manual, que é um manual em PDF, super rico, tá? Ele não é muito extenso, ele tem 70 e poucas páginas, e ele mostra todas as informações aqui a nível de changelog, né? Logo no início a gente já tem aqui o acesso ao changelog, que basicamente é tudo que a gente foi implementando ao longo dos últimos anos, tá? Então você já tem acesso aqui a essas informações de quais foram as novas features, né,
que a gente integrou aqui dentro da DLL, tá? A gente tem aqui também a descrição do produto, as bibliotecas, né, as linguagens de programação que a gente traz como exemplo, que é Delphi, C#, C++ e Python, tá? A gente tem a descrição da biblioteca, a interface da biblioteca, e a gente chega também na parte de definições de códigos, né? Então a gente tem todas as funções aqui descritas, né? Os parâmetros também descritos, né? Eu vou passar rapidamente para não entrar tanto no mérito, só para vocês terem uma ideia, tá? As bolsas que a gente distribui, o Market Data em tempo real, as conexões de status, né? De login, de roteamento. A gente chega na parte dos códigos de erro, então tem todos os códigos de erros possíveis aqui, para que vocês possam ir acompanhando, tá? As funções expostas, funções de inicialização da biblioteca. Então é um manual super rico que, basicamente, ele tem a função aqui, né, de nortear o entendimento, né, de todas as funções que a gente coloca dentro da biblioteca, tá? Para que a implementação de vocês fique mais tranquila, né, que a jornada de vocês dentro do produto possa ser um pouquinho mais tranquila, dado que, né, é um produto que é voltado totalmente a desenvolvimento, a gente sempre sabe que, né, que desenvolvimento sempre é complexo, então a gente possibilita vocês a entenderem certinho os métodos que a gente utilizou para construir a biblioteca, né, que o nosso time construiu, para vocês terem uma jornada facilitada. Então, passando rapidamente aqui, a gente tem função de chamar conta, a função de enviar ordem, né, uma ordem de compra, uma ordem de venda, uma ordem a mercado de compra, uma ordem a mercado de venda, uma ordem stop. Então tem uma série de funções de roteamento de ordens, tem função de zerar a posição, função de histórico de ordens, função de posição, função de histórico de trades, muito importante. A gente também, dentro dessa solução, integra, né, um pequeno histórico ali de trades. A função send order, que é a função, né, nativa aqui para envio de ordens, e ela acompanha aí de alguns parâmetros para você executar uma ordem no mercado. Então, uma série de funções aqui no tocante a envio de ordens e gestão de contas e ordens, tá, pessoal? E aí, passando, aqui a gente tem também as funções de Market Data, né? Vamos jogar um pouquinho para o final, para não ficar tão extenso. Já vai chegar aqui. Um minutinho que já vai chegar. Aqui. A gente tem função de trades. Então aqui a gente tem data, trade number, price, volume, quantidade, agente comprador, agente vendedor, o trade type, que aqui tem se foi RLP, se foi um direto, né, se foi leilão. Então todas as informações de negociação estão presentes dentro dessa função. A gente tem uma função aqui OHLC, diário, né, Open, High, Low, Close, volume, ajuste, quantidade, volume seller, negócios, contratos em aberto. A gente tem aqui Price Book Callback, que é o livro de preços, e a DLL entrega com profundidade completa. Então, a gente tem aqui o nível 2, né, sendo entregue, que tem bastante valor também. Então, a gente tem aqui a posição, o side, né, qual que é o lado, a quantidade. A gente também vai ter o livro de ofertas, então você pode consumir todas as ofertas de todos os níveis do book, tá? A gente tem o Account Callback, que é para você chamar a sua conta. A gente tem o Order Change Callback, que é o status da ordem. Então, toda e qualquer ordem que é criada dentro da DLL, dentro da sua conta, você vai ter o detalhamento dessa ordem, qual que foi o tipo, qual que foi a conta, o titular, o ID da bolsa, o ID interno, qual que foi o preço médio, a corretora, a quantidade. Então, todas as informações ali do detalhamento de ordem você vai ter a nível de DLL, tá? Você tem aqui também o History Callback, que é o histórico de ordens. Tem o History Trade Callback, né, que é o histórico de trades. Então, você tem ali um pequeno histórico de trades para você poder consumir. Tiny Book, que é o topo do livro, tá, pessoal? Então, uma série aqui de funções pré-definidas da biblioteca que envolve Market Data em tempo real, Market Data histórico e também roteamento de ordens e gestão de ordens, posição e custódia. Tudo isso bem definido, bem descrito no manual, de fácil acesso, de fácil entendimento. Tá bom, pessoal? Vamos seguindo aqui então com a nossa documentação. A gente tem a próxima pasta que eu quero trazer para vocês, é o exemplo em Python. E aqui vocês conseguem ter uma ideia de como que é a DLL por dentro, né? Que é sempre muito
muito importante mostrar. Porque imagine, a DLL é basicamente um profit sem casca, sem interface, sem nada, né? É basicamente um profit a nível de código, a nível de back-end. Então, a gente traz aqui um exemplo muito bem definido, tá? E desenvolvido em Python, para que vocês possam também ter tranquilidade no desenvolvimento das próprias aplicações. Então, é uma série de funções aqui já desenvolvidas, prontas, para que vocês possam, né, ter ideia de como que o nosso time desenvolveu, para que vocês possam usar os mesmos métodos para desenvolver suas próprias aplicações. Então, aqui tem a função de printar a ordem, né? Basicamente, aqui você printa a ordem e o detalhamento de ordem, tá? Então, imagine que aqui, ó, trade quantity, order side, price. Então, imagine que cada ordem que você for executando, você vai ter o detalhamento completo dela, tá? Você tem um callback de estado de conexão, aqui desenvolvido. Você tem um callback de progresso, que é quando você tem ali o progresso de dados históricos que você está recebendo, tá? Você tem um callback de contas, né? Você tem o price depth callback, que é o callback de livro de preços, tá? Tem um callback de trace já desenvolvido, callback de topo de livro já desenvolvido também, new daily callback, open, high, low, close, volume, ajuste, max limit, min limit, volume buyer, volume seller. Então tudo isso aqui já está bem desenvolvido para vocês terem ideia de como também desenvolver do lado de vocês, poderem ter uma jornada facilitada, tá? E eu acho que assim, tem que ter um entendimento pleno, tem que ter um entendimento completo, tem que estudar muito a documentação, né? É uma documentação bem rica, mas obviamente tem que fazer o dever de casa do lado do usuário, tá? Passando aqui a documentação, a gente entrega também exemplos em Delphi, C++, C Sharp, a pasta da DLL, que é o arquivo central. Então, literalmente, essa aqui é a DLL, é uma biblioteca, literalmente um arquivo que você vai referenciar dentro do seu projeto e por meio dele você vai ter acesso a todas as funções, né, que estão definidas e ela vai fazer o papel aí de chamar essas funções, né, a nível de servidor e retornar para vocês o dado já totalmente consolidado, tá? E, por último, a gente tem o que eu chamo, né, e brinco aqui, que é o Profit Raiz. É literalmente uma interface em Delphi que a gente criou, né, para que vocês possam testar a conexão, testar a sua licença, se a sua licença está ativa ou não, e testar todas as funções. Porque é muito interessante que vocês testem, né, primeiro, já no primeiro acesso à DLL, vocês testem aqui com a nossa interface para vocês saberem como que o dado chega. Então isso aqui vai facilitar muito a nível de desenvolvimento, né? Você pode ter o retorno aqui de todos os dados. Eu não vou conseguir abrir aqui porque o mercado está fechado, ele é um produto de market data em real time, né? Mas você teria aqui todo o acesso, né, aos dados do mercado para você entender, né, como é que esse dado chega, como é que essa string chega, como é que esse texto chega até vocês. Perfeito, pessoal. Vamos seguir aqui com a nossa live. Espero que vocês tenham entendido aí, né, a documentação como um todo. Essa documentação é pública, mais uma vez. A gente vai deixar o link para vocês aí no chat. Então depois vocês podem, né, ter acesso à documentação, né? Vai estar respondendo perguntas também. A gente vai estar aqui totalmente à disposição de vocês. Dando sequência aqui ao nosso conteúdo, depois de mostrar um pouquinho do Data Solution, da DLL, né, falar um pouquinho de Market Data, a gente vai trazer aqui alguns aspectos do cenário global, né? A gente tem que entender que o dado está no centro do mercado global. 70% do volume dos Estados Unidos hoje vem de algoritmos, né? A gente tem exemplos de 3 fundos muito conhecidos no mercado, e eu vou citar o nome deles aqui, o Citadel, Renaissance e o Two Sigma, que eles têm times apenas de centenas de engenheiros e cientistas, né? O Renaissance, o gestor dele é o famoso Gene Simons, né? Inclusive, ele faleceu o ano passado. Esse cara simplesmente ele entregou durante 30 anos e entrega até hoje 60% de rentabilidade ao mês. Para vocês terem uma ideia, um gestor bom entrega 15%, um gestor excelente entrega 20%. Então, esse cara ele literalmente desmistificou o mercado. E como é que ele fez? Ele só contratou, né, dentro do time deles, matemáticos do MIT, matemáticos da Harvard, as principais cabeças, né, das universidades americanas foram contratados para o time de gestão do fundo. Então, ele não contratou ninguém do mercado financeiro, né, para não ter nenhum tipo de viés. E esses caras ficaram focados em entender o mercado, em modelar o mercado, com base em matemática, estatística e lógica. Dito isso, ele conseguiu, né, ser o gestor
que mais entregou alfa na história do mercado financeiro. Tá? Então, literalmente, o mercado virou uma ciência. Né? Então, é o que eu disse lá atrás. O trader que está focado em análise gráfica, em indicadores, ele em algum momento vai ficar pelo meio do caminho. Ele tem que ter a evolução, e a evolução pertence a ter análise de dados, né? Análise estatística, e utilizar, né, de informação para que ele possa ser vencedor. Né? No Brasil, a gente vem acompanhando essa transformação também. É um tanto quanto novo, mas a gente já tem aí pelo menos umas 40 assets e gestoras quantitativas. Né? Toda asset, todo gestor, por mais que não tenha o viés quantitativo, ele já tem um time quantitativo dentro, né, da gestão. Né? A gente tem hoje, dentro das instituições, mesas automatizadas, né? E a gente tem também traders pensando como desenvolvedores. Né? E a mensagem que eu deixo aqui é: o dado é igual o idioma, né, universal do mercado. Tá? O Data Solution nada mais é que o tradutor, né, dessa linguagem. Então, a gente traz aqui qualidade, a gente traz velocidade, a gente traz escalabilidade, a gente traz o principal, confiabilidade. Seguindo ali a parte do mercado global, a gente tem um tema que acho que todo mundo gosta, né, que é o tema HFT, alta frequência, e o tema de infraestrutura. Né? Então, HFT, para quem não sabe, é High Frequency Trading. Tá? Então, são estratégias que dominam o mercado e o volume das bolsas. Né? A gente tem vários HFTs aqui no Brasil. Acho que todo mundo deve acompanhar dia após dia, né, o que os HFTs fazem dentro do mercado, as grandes instituições financeiras. Óbvio que elas têm infraestruturas de ponta, né? Supercomputadores, times, né, ali com as melhores cabeças do mercado, muito dinheiro envolvido, e eles têm uma única coisa, né, para desenvolver tudo isso: dado de mercado. Então, tudo isso é movido a dados de mercado, cada milissegundo importa. Né? Não adianta você ter o melhor algoritmo, né, se você tem um dado, por exemplo, chegando atrasado, se você não tem uma infraestrutura robusta. Né? O teu sucesso ele depende do market data, da qualidade dele. E no Brasil, mais uma vez, o HFT vem crescendo. Né? Dados, estatísticas, automação. A gente tem a porta de entrada aí para o mundo da automação, que está ali presente dentro do Profit, né? E a gente tem também o Data Solution aqui, que, na minha visão, é um next step, né? Depois que você trafega ali pela automação no Profit, você pode ter um ambiente mais robusto por meio do Data Solution da Nelogica. Tá? Então, é isso que a gente quer trazer sempre para vocês. Infraestrutura robusta, redundante, de baixa latência, né? E sempre pensando em democratizar o acesso. Tá? Então, a mensagem que eu trago para vocês aqui, que o mesmo nível de performance global, do trader individual ao institucional, a mesma precisão, mesmo instante, né, e a garantia de equidade e competitividade. A Nelogica sempre na vanguarda e sempre democratizando o mercado, não só de plataforma, mas agora também de dados. Né? Vamos falar um pouquinho dos cases do Data Solution da Nelogica, né, seguindo aqui a nossa agenda do dia. Então, o Data Solution já é realidade em grandes players, instituições financeiras, bancos, corretoras, que alimentam seus portais internos, alimentam relatórios, né? As gestoras quantitativas, com seus robôs, com suas estratégias baseadas em DLL. A gente tem várias gestoras utilizando hoje a DLL ali como seu feeder market data principal, como a sua ferramenta de execução também de ordens, né, dentro do mercado financeiro. A gente tem mesas proprietárias executando algoritmos de hedge, fazendo gestão de todas as subcontas, né, de seus traders, fazendo a gestão de contas, a gestão de ordens, né, alimentando dashboards, né, provendo mais informação ali para os seus traders e operadores. Então, cada case, né, é uma aplicação distinta do mesmo núcleo tecnológico. A DLL e o Data Solution, ele consegue, né, envolver de A a Z, desde o trader varejo, pessoa física, até uma grande instituição financeira. Tudo isso com dado confiável, estável, né, de baixa latência, com escalabilidade, com confiança. Né? A gente quer ser, de fato, o parceiro na vanguarda da profissionalização do mercado, né, e trazer o ambiente mais robusto para vocês, para fazer com que, né, o Brasil cada vez mais performe aí o seu mercado, né, e acompanhe, né, as tendências globais.
Bom, pessoal, acho que a gente já falou aqui de mercado global, de traders, né, de data solution, de market data, dos nossos cases, né? Falamos um pouquinho aí sobre os gestores lá de fora, trouxemos algumas informações revelantes do mercado, alguns pontos interessantes. E agora eu vou chegando ao final e quero fazer o encerramento aqui com vocês, né? Acho que a minha mensagem final, assim, que o futuro ele será definido por quem transforma dados em decisão, né? E então, capital, estratégia são importantes, mas a informação é a vantagem real. Tá? O Data Solution é a base dessa transformação. E é isso que a gente, né, quer trazer para vocês, é isso que a gente se propõe, né, a conectar traders, conectar assets, corretoras, devs em torno do mesmo ativo, market data. Então, é esse o nosso propósito. Levar o market data, o melhor market data do mercado, o market data mais confiável, né? Estruturas robustas, estruturas a nível institucional para qualquer ator do mercado. Para você, trader de varejo, para você mesmo proprietário, para você asset, para você gestora. A gente quer dar equidade, a gente quer dar a mesma informação para todos os atores do mercado financeiro. E o fechamento aqui é dizer, mais uma vez, que o dado é o novo alfa, tá, pessoal? Quem domina os dados domina o mercado. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e me colocar à disposição aí para que vocês precisarem. A gente vai estar levando cada vez mais informação, mais dado, mais robustez e mais ferramentas a nível institucional para todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Fala pessoal, muito boa noite. Como é que os senhores estão? O que estão achando da live? Lucas, ele dispensa apresentações, né? Hoje, quando a gente fala de Data Solution aqui dentro da Nelógica, ele atua junto comigo, ele é meu par, ele veio, obviamente, muito antes, eu estou há menos tempo aqui nessa terra, também há menos tempo atuando dentro dessa frente, sabe muito, até por isso estava aqui trocando essa ideia com vocês, né? Sobre Data Solution, sobre DLL, sobre as nossas séries históricas que a gente comercializa. Então, tem muita coisa, óbvio, para ser explicada. Ele é um produto que, obviamente, também é complexo. Então, eu tô aqui exatamente para isso, tá, gente? Muito prazer, eu me chamo Nicolas. Como eu já falei, eu atuo dentro da frente de dados aqui da Nelógica, em conjunto com o Lucas, mais especificamente Data Solution, DLL e séries históricas, que são os dois subprodutos dentro dessa frente, né? A gente tem o Profit, que é uma plataforma fechada, e a gente tem a DLL, que é o Profit sem a casca dele, né? Uma analogia muito legal ali que o Lucas usou. Galera, já me apresentei. Dúvidas sobre a live, sobre o produto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Boa noite, Francisco. Boa noite, Zamba. Ivan falou aqui, muito bom mesmo, Ivan. É um produto que é singular aqui dentro do mercado. A gente não tem concorrentes a nível de dados, né? Quando a gente fala de dados, a DLL, ela é excepcional, com toda certeza. Então, o produto é muito bom, sim, gente. Diogo Banuel, muito bom ouvir você, Lucas. Diogo, legal você estar aqui na live, parceiro nosso aqui da Nelogic, que faz um trabalho muito legal. Prazer você estar assistindo a gente aqui. Galera, vamos começar então. O Lucas ele mandou, vamos lá. O Lucas ele mandou, vocês não estão vendo aqui no chat, ele mandou uma dúvida aqui no privado. Eu vou é relacionado à utilização ali da DLL, né, no Linux, plataforma Profit também, tá, gente? Então, só contextualizando para vocês ficarem sabendo também qual é a dúvida ali do Lucas. É relacionado à mudança ali de planos, enfim, se a gente está pensando em colocar o Profit para rodar no Linux, se a gente está pensando também em fazer, facilitar, né, uma forma ali de você receber dados pelo Linux. Para quem não sabe, DLL é a sigla para Dynamic Link Library. É basicamente uma biblioteca do Windows. Então, quando você toma dados por meio da DLL, você tem que tomar esse tipo de dado pelo sistema Windows, tá? Ela não tem suporte para Linux, né? A não ser ali que você use uma máquina virtual, uma VM, algum middleware para conseguir enviar esse dado para Linux, tá? Mas ela não tem esse sistema. Gente, Lucas, te respondendo então, a gente tem plano sim, inclusive é um spoiler que eu dou para vocês, muito provavelmente a gente vai começar a ter esse suporte para. É algo que está nos planos da Nelogica, está no roadmap, não vai sair amanhã, mas a gente tem plano sim para implementar para Linux,
que obviamente é um sistema operacional de mais performance, o pessoal que é desenvolvedor está mais acostumado. Agora, falando da DLL, galera, não perde em absolutamente nada para APIs, tá? Vocês podem ficar tranquilo quanto a isso. Esse sistema ele dispensa o DDE do Profit, eu uso o Excel. Então tá, Everaldo, hum, vamos lá, são coisas diferentes. Você consegue receber dados por meio do DDE em uma planilha de Excel, tá? E aí você tem algumas limitações, né? Quando vai tomar esse dado por meio de DDE. Tem muita coisa que você não vai conseguir fazer. O DDE, dependendo da quantidade de dados que você vai tomar, cara, vai explodir o seu computador. Ou não vai ter suporte. Ou dependendo ali do time frame do dado que você puxa, você não vai conseguir também. Então, existem limitações. Galera, a DLL é uma forma muito mais simples de você beber direto da fonte. Digamos assim. A DLL, como eu já falei, ela é o Profit sem a casca. Então você dispensa todo aquele front-end do Profit que vai deixar o dado lento. Para quem quer desenvolver aplicações, o DDA não vai funcionar. Por meio da DLL, você consegue desenvolver aplicativos, você consegue desenvolver algoritmos de execução. Então, eu quero desenvolver uma automação, um robô que leve em considerações parâmetros ali de fluxo, né? Então, eu preciso consumir, por exemplo, times and trades para calcular ali o saldo passivo, o passivo líquido, desculpa, o saldo de agressão, identificando quem está comprando, quem está vendendo. Quero colocar tudo isso dentro de uma estratégia que, inclusive, vai enviar ordens. Vocês conseguem fazer isso por meio da DLL, tá? Inclusive, obviamente, não é simples, você vai ter que desenvolver, né? Um produto, ele é mais voltado ali para desenvolvedores, também não é exclusivo. Graças a Deus, hoje a gente tem chat GPT, a gente tem IA que facilita muito esse trabalho, mas te liberta de muitas limitações hoje que o DDE do Profit possui, tá? Ainda mais para desenvolvedores. Fale um pouco sobre custos envolvidos, Carlos perguntou. Custos é uma coisa que a gente vai ter que entender a sua demanda, tá, Carlos? A DLL é um produto altamente personalizável. Por que que é personalizado? Porque depende muito do sinal que você vai consumir, da quantidade de ativos, se você tem interesse em um histórico ali mais alongado ou não, dentro da DLL, então já adiantando para vocês, vão conseguir tomar até 3 meses de histórico tick by tick, que já é bastante coisa, mas absolutamente nada impede de vocês chegarem para mim e, pô, Nicolas, eu tenho uma estratégia que necessita de um backtest ali mais pesado. Será que a gente não tem mais dados passados? Com certeza, a gente comercializa dentro da Nelogica desde 2012, tá? Tick by tick. Aí, a depender do ativo, galera, o HLC a gente tem desde 94. Tá? Aí é coisa pra caramba. Vocês vão ter que comprar uns 45 HD aí para suportar tanto dado. Mas só para entenderem ali a granularidade do dado que a gente oferta e também o nível, né? A quantidade de dados que a gente tem aqui da Nelogic. Tem dado que está em fita, tá, gente? Então, como respondendo o Carlos ali de novo, custos envolvidos dependem de vários fatores. Depende do seu projeto, depende do uso ali da DLL, depende do histórico ali que você vai querer consumir. Bastante coisa. Agora, já adiantando para vocês, muita gente pensa, pô, é uma solução de alto nível, de alta performance, é para uso exclusivo institucional? Olha, há 10 anos atrás eu te diria que sim. Hoje, não. Gente, é algo que a gente facilita demais o uso pessoa física da DLL. Demais, 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 tá? A gente tem uma modelagem de pricing considerando uma demanda pessoal, alguém que não vai comercializar, porque a gente entende que existem muitas pessoas com esse tipo de necessidade que não necessariamente são uma instituição, que não necessariamente são uma asset, ou, enfim, né, uma instituição financeira. Eu sou uma pessoa que quero desenvolver o meu algoritmo, quero ter bons resultados, então, obviamente, a gente facilita, né? A nível de investimento quando você é uma pessoa física, tá? Porque depende do projeto. Às vezes, quando você é pessoa física, você não vai tomar tanto dado quanto o institucional, mas é por isso que é interessante que vocês entrem em contato ali pelo WhatsApp, conversem com os especialistas, que eles vão entender a demanda e vão poder direcionar a melhor solução, tá, Carlos? Marcelo, prazo de testes. Opa, agora sim uma pergunta que eu vou conseguir responder com sim e não, tá? A gente tem sim um prazo ali de testes. A DLL ela tem um contrato ali padrão, tá? Que você vai assinar por 18 meses, mas a gente coloca em contrato 3 meses de trial, digamos assim. Então você tem 3 meses para desenvolver tranquilo, sentado na sua cadeira ali, nem que seja uma horinha por dia,
sem incidir fidelidade, tá? Então, 3 meses ali, que se 90 dias você pode cancelar sem nenhum ônus. Gilmar, tem acesso aos dados ativos sintéticos como o DOL Pro? Tem sim. Gilmar, por meio de uma função, inclusive ali o Lucas, ele demonstrou, você consegue requisitar dados do DOL Pro, tá? Super tranquilo. A dele, ela funciona por meio de funções específicas ali, callbacks, você vai conseguir ter acesso a esse tipo de dado. Lucas, a DLL fornece todos os dados do relatório de performance. Vamos lá, o que é o relatório de performance? É uma ferramenta desenvolvida dentro do Profit, tá? Ele é o dado ali tratado e consolidado, uma funcionalidade específica, tá? A DLL ela não vai disponibilizar o relatório de performance. Agora, o que você pode fazer, inclusive recomendação minha, tá? Quando você desenvolve a nível de back-end ali pelo DLL uma estratégia que necessita também uh, que vai, no caso, executar ordens, né? É interessante que você tenha esse relatório de performance. Como é que você vai fazer? Conectando uma corretora na sua DLL, fazendo esse roteamento, tendo essa mesma corretora conectada dentro do Profit, todas as ordens enviadas da DLL vão aparecer no seu Profit. Tá? Então, super simples. Você vai ter todo o resultado ali de ordens enviadas por meio da DLL numa plataforma que já tem o dado tratado e consolidado e o relatório de performance, tá? Mas, Lucas, respondendo a pergunta, a DLL ela não fornece o relatório de performance, mas dentro do Profit, utilizando a DLL, você vai ter acesso sim. Seria possível receber alertas de notícias, como no Profit? Notícias é algo que a gente não tem a nível de BU Data Solution, tá? A gente tem uma frente dentro da Nelogica chamada Com Dinheiro, que a gente consegue ali fazer a comercialização de dados fundamentalistas, de dados de renda fixa, tá? Então, dentro da DLL não, mas é possível sim você desenvolver algo para receber alertas ali com notícias parecido com o Profit, se tratando de Com Dinheiro, que faz parte também do grupo Nelogica. Então, Gilmar, entra em contato ali com os nossos especialistas, que eles vão te direcionar a melhor solução, você pode ter certeza. Everaldo, a DLL tem ativos internacionais, tipo S&P 500? Tem sim, Everaldo. A gente comercializa market data educacional, tá? Como que funcionaria? A DLL a gente comercializa. Dentro da B3 a gente tem dois sinais, um deles sendo BMF e outro sendo Bovespa. Lá fora a gente tem bolsas, CME, Dow Jones, NYSE, Nasdaq. Aí, cara, todo esse tipo de dado a gente tem para te entregar bruto, tá? Agora, o ponto é, interessante você entrar em contato com os nossos especialistas, porque eles vão conseguir te falar de valores e vão poder direcionar também ali exatamente o ativo que você quer, em qual bolsa ele se encontra e qual é o melhor plano para se adquirir, tá, Everaldo? Mas sim, pode consumir tanto dados onshore quanto offshore, né? Se tratando de S&P 500. Os dados históricos anterior a 3 meses são cobrados? Eles são cobrados, tá? Eles são cobrados à parte. E aí teria que entender, Marcelo, se 3 meses tique talvez não seja já suficiente para o seu projeto, porque a galera acha que é pouco. Galera, 3 meses, todos os negócios ali do dia é coisa pra caramba, tá? Eu vou te falar, uns 100 gigas, 150 gigas. Então, a gente comercializa mais se houver necessidade, tá, Marcelo? Mas é legal você primeiro ali trabalhar com os dados que a DLL ela distribui, né? Ela fornece ali que você consegue visitar. E após isso, gente, não tem limite, né? Como eu falei, 2012 Ticket é dado pra caramba. A gente comercializa 94 HLC, dado pra caramba. A gente comercializa também, tá? Continuando a dúvida do relatório de performance. É possível consultar o histórico das ordens executadas tanto pelo Profit quanto pela DLL? Sim, é possível também, tá, Lucas? Histórico de ordens executadas você consegue identificar ali pelo Profit. Tem uma função que você vai chamar e vai também conseguir consultar esse histórico, tá? O Profit, como eu falei, o dado já tratado, na DLL ele é bruto, você pode moldar da forma que achar mais interessante. Vamos lá. Existe alguma quantidade de dados disponíveis de exemplo semelhante para fazer alguns exercícios de modelagem para ver se vale a pena seguir? Modelagens pode levar mais tempo, então seria bom de algum exemplo para poder entender a base. Mestre, faz o seguinte, chama ali o nosso time de especialistas, eles vão conseguir te enviar uma amostra ali, digamos assim, de pelo menos um dia, para você conseguir entender como o dado vem. Tá? O tique-tique ali é padrão, é volume, é quantidade, é quem comprou, quem vendeu, o agressor, enfim, esse tipo de dado que você vai receber. Como eu já falei, por meio da DLL você tem ali aqueles 3 meses de dado tique-tique. Se um dia não for suficiente, óbvio, para fazer uma modelagem,
um dia não é suficiente. Para você entender se o dado é granular o suficiente, faz sentido. Agora você pode contratar a DLL, entrar ali no trial de 3 meses que a gente tem, fazer os seus testes e decidir, né, se no final dos 3 meses vale a pena continuar ou não. Eu vou te dizer que muito provavelmente você vai continuar. É difícil. A gente tem esse trial para a galera desenvolver tranquilo, mas é difícil o pessoal cancelar. Tá? É bem difícil mesmo. Quantos dias de histórico vem com a DLL? Então, são 90 dias, né? Tique by tique. São 90 dias. Luiz Rezende. Nicolas, entendo que os dados vêm via ponto .csv. Qual banco de dados vocês usam para ter eficácia na velocidade de acesso usando Python? Por exemplo, eu posso usar qualquer BD? Sim, Luiz, olha só. Como que a gente faz essa exportação de dados? É em ponto .csv, você está certo. Então, é on demand. É one time. Eu te exporto uma vez o dado, tá? Em ponto .csv. Como é que você vai baixar esse dado? É em um servidor FTP, tá? Eu vou te enviar login e senha. Então, que a gente gera por aqui mesmo. Aí, cara, como que eu vou baixar esse dado? Da forma que você achar mais interessante. Eu recomendo sempre o FileZilla, né? Você baixa ali o FileZilla, coloca login e senha, baixa o dado, e aí pode sim salvar dentro de qualquer banco de dados, tá? Pode sim salvar por meio de qualquer banco de dados. Aí, a depender da sua demanda, cara, você pode. O dado ele já é tratado, que a gente te entrega ali quando você baixa, mas você pode realizar backtests ali por meio de Python, né? Tem bibliotecas ali, ou existem também serviços contratados à parte, aí não por meio da Nelogic, onde você pode backtestar por meio de. O ElfLab é um desses sites, né? Que você faz o backtest já está pronto ali, ou você pode desenvolver e fazer esse backtest por meio de Python. Além do dado histórico, se não vem em real time também, no caso da cotação internacional, Everaldo, sim, na verdade a cotação internacional é só em real time, a gente não disponibiliza histórico, tá? Óbvio, nada impede de você ir salvando dado todos os dias ali de uma bolsa como o CME, né? Algum ativo em específico que você tem interesse. Daqui a pouco você tem uma base de dados enorme que tem um valor muito maior comercial, inclusive, do que a DLL. Né? Absolutamente nada te impede de fazer isso. Mas sim, a gente tem cotações, vamos lá. Só para deixar claro para a galera, tá? Por meio da DLL, você vai conseguir tomar dados de dentro da B3, aí BMF, que são futuros, Bovespa, que é o spot, né, que são ações, são opções, em tempo real. Dados offshore, CME, NYSE, Nasdaq, Dow Jones, você vai conseguir tomar esse tipo de dado também lá do exterior, tudo em tempo real. E aí você não tem limitações a nível de fluxo, né? Então pode consumir ali todos os times and trades, livro de ofertas. É o dado bruto, galera. É cotação, é negócio, é livro, tá? Consigo puxar todos os tickets de contrato em aberto das opções? Sim, os contratos em aberto você consegue puxar todos, tá? Contratos de opções vencidos, a gente tem aqui histórico, inclusive, gravado em fita, tá? Então, a gente atende, basicamente, galera, a frente de Data Solution atende toda a demanda por dados, tá? E o que que a gente entrega para vocês? É dado da melhor qualidade possível, tá? Eu te entrego o ticket ali, todo o negócio. A DLL tem como criar interface para apresentar? Tem sim, Everaldo. Vai da sua imaginação, é um mar de possibilidades. Se você quiser, não existe um front, né? A DLL é o back-end, mas absolutamente nada impede de você criar uma interface, todo um front-end, criar um aplicativo com área logada. Absolutamente nada impede. O Market Data você tem. Aí, como é que faz para contratar, Nicolas? Entre em contato com o nosso time de especialistas. Eles vão entender a demanda de vocês em específico, vão conseguir trazer a melhor solução, a que traga o melhor custo-benefício, tá? DLL mais BD, que posso usar no servidor web? Entendo que posso usar no servidor web. Sim, você pode. Tá, Luiz? Você pode sim utilizar em um servidor web. É uma DLL, é uma lib do Windows, não é uma API, não é um WebSocket, mas você consegue sim, tá? Gente, eu tô estourando o tempo aqui. A gente vai ter uma live logo após com coisas muito boas ali por vir, inclusive eventos, né, para a galera de São Paulo aí, por favor. Para a galera que não é também, mas tem interesse em eventos, fica por aqui, tá? Tem muita coisa legal ainda por vir. A nível de Data Solution de DLL, eu vou encerrando. Gente, por favor, entre em contato. Não dá para responder todas as dúvidas aqui, porque eu tenho um tempo limitado, tá? E vocês iam cansar de ver minha cara falando, me ouvir minha voz, porque, gente, é um conteúdo que é denso. Entre em contato com o time de especialistas. O Raul ali acabou de enviar a mensagem. Chamem o pessoal. Eu vou atender vocês, inclusive amanhã. O Lucas vai atender vocês, muito provavelmente,
tá? A gente vai trocar essa ideia mais aprofundada, vai entender o projeto, vai trazer a melhor solução para vocês começarem a semana ali. A gente está quase, enfim, eu tô enlouquecendo aqui, gente. A gente está na quarta-feira quase, mas no meio da semana ali vocês já vão ter todo esse tipo de dado para poder tratar e desenvolver as aplicações. Gente, valeu. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.